Graça e paz, uma boa noite a todos vocês, neste dia 10 de março de 2025. Eu quero agradecer aos novos inscritos, a você que divulga, a você que compartilha, você que tem me ajudado muito neste trabalho, repassando os meus vídeos. A intenção aqui não é outra a não ser que as pessoas ouçam a sã doutrina, a palavra da verdade, para que, querendo o Espírito Santo tirar o véu, libertá-las dos fardos, dos jugos, libertá-las do aprisionamento em que muitos dos nossos irmãos se encontram. Aproveitando, quando eu me refiro a todos como meus irmãos, ontem alguém foi aos comentários, ou antes de ontem, e me criticou pelo fato de eu dizer que todos nós somos irmãos. Lógico que eles não aceitam, porque eles discriminam, eles fazem acepção de pessoas. Os religiosos só têm como seus irmãos aqueles que fazem parte desse mesmo contexto frequentado por cada um deles. Haja vista que para ser irmão precisa de aceitar Jesus como Salvador, arrepender dos pecados e se batizar, se tornar membro no hall de membros de uma instituição evangélica, porque o céu é dos evangélicos, Deus é tão somente deles. Lá só entra quem passar por esses ritos da religião. E eles ainda ousam em dizer que amam as pessoas. Aquele velho ditado, nós fomos de lá e dizíamos também isso. Eu amo o pecador, mas não amo as práticas do pecado. Como se as pessoas fossem pecadoras, porque eles ainda seguem o Cristo Nazareno, seguem e vivem debaixo dos rudimentos da lei, porque o entendimento não veio. Interpretam a Bíblia de forma literal, não respeitam destinatário, remetente, época, tempos verbais, pronomes, ocasiões, para quê, para quem e por que foi a Bíblia escrita. Eles englobam a todos, quando todos sempre se referiu aos judeus. Toda a terra de Israel, todo mundo de Israel. Jesus veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá em São Mateus. Ele veio para cumprir a lei. Jesus de Nazaré foi a manifestação de Deus, nascido de mulher. Era um judeu. E ele veio com esta missão. Então, ele determinou que os seus discípulos fossem ao mundo de Israel e pregassem o evangelho da circuncisão, para que todos aqueles judeus que crescem fossem salvos. O crer aí é na mente, salvo de quê? Da grande tribulação que estava por vir e veio. E quem não cresce estariam condenados. Os gentios, porque haviam dois povos, judeus e gentios. Quem era judeu
não era gentil. Quem era gentil não eram os judeus. Os judeus eram chamados de povo de Deus. Os gentios não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele recomenda que os discípulos não entrassem pelos caminhos dos gentios e dos estrangeiros. Mas a religião vem e engloba todos. Chamam todos de pecadores. Quando o pecado era a transgressão da lei. O apóstolo Paulo, que recebeu a revelação do evangelho da graça de Deus, o evangelho da incircuncisão, ele disse que conheceu o pecado por causa da lei. Se não fosse a lei, Paulo disse, eu não conheceria o pecado. João, quando diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, ele estava se referindo aos judeus. Se um judeu dissesse que não tinha pecado, era mentiroso, porque a lei foi dada para eles, e eles se tornaram o quê? Transgressores da lei. Paulo era um judaizante, perseguidor, zeloso pela lei. Mas quando ele recebe a revelação desse evangelho da graça de Deus, ele diz, eu não vivo, mas ele vive em mim. As coisas velhas se passaram, agora tudo se fez novo, é um novo caminho. Jesus disse para os judeus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os religiosos transferem este texto para todos, quando ali ele se dirigia tão somente aos judeus. Então o tema dessa mensagem hoje é, os religiosos dizem assim, nasci aqui e vou morrer aqui. Isso é uma prática dos católicos romanos. Nasci na religião católica e vou morrer na religião católica. E assim também são os religiosos evangélicos. Quantas das vezes eu vi alguém dizer, nasci aqui na Assembleia de Deus e vou morrer na Assembleia de Deus. E assim sucessivamente em cada uma das denominações. Então, irmãos, somos todos, porque somos um espírito revestido de carne e sangue, e Deus é Pai dos espíritos, está escrito lá em Hebreus. Ele é Pai de todos, Senhor de tudo e de todos. E aí eles criaram, os templos, o espaço físico, que eles chamam de igreja, que dizem que é a casa de Deus, que é lugar de se adorar. Quando em Atos 7:48 diz que Deus, o Altíssimo, não habita em templo feito pelas mãos dos homens, seja ele construído ou não, seja ele alugado ou não, é um templo feito pelas mãos dos homens, e lá Deus não habita. Quando a terceira manifestação de Deus vem, que é o Espírito Santo, que é derramado sobre todos, Paulo escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, ele diz, vós sois agora o templo, o tabernáculo, a morada da habitação de Deus. A igreja, ela é espiritual, não mais física. Então não devemos servir a placas, a pastores, a religião, e sim ao ressuscitado. Os templos religiosos, às suas frentes, têm placas, têm dizeres, identificando qual a denominação. E a gente percebe que cada dia surgem novas denominações. Os mais antigos, e aí eu me refiro a 40, 50 anos atrás, eram somente as tradicionais, Assembleia de Deus, Batista, Adventista, Presbiteriana. Depois surgiram Nova Vida. Depois, nos
no final de 70 para 80, as neopentecostais como Universal, como da Graça, Internacional da Graça. Depois veio mais um pouquinho para frente a Mundial. E outras que surgiram, e cada dia vem surgindo novas e novas denominações. Então, as últimas aí são essas tais chamadas igrejas pretas. E virão, quem viver verá, outras e outras e outras, com nomes e nomes diferentes, porque se tornou um grande negócio. Os homens se tornam, por suas ganâncias, se tornam líderes. Têm títulos, eles amam terem títulos. Eles amam serem aplaudidos, reverenciados, até mesmo, aspas, adorados. Eu digo aspas porque a adoração é somente a Deus, mas esses homens são venerados por muitos. Eles dizem serem anjos da igreja, se auto-intitulam profetas, ungidos de Deus, quando nós sabemos que isso tudo é uma usurpação por parte deles. Esses ministérios não existem mais. Hoje há um só Senhor. Paulo disse, quando ele se refere à unidade, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só pastor, um só Espírito. É Ele. A graça mostra um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. É este Deus que nós adoramos em espírito e em verdade. Porque quando o véu é tirado, entendemos que somos o quê? Verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não precisa de templo, de placas denominacionais, de homens simples mortais que se intitulam dizendo que tem uma autoridade espiritual dada por Deus sobre nossas vidas. Então, é por isso que eles dizem, nasci aqui, vou morrer aqui. Nós somos um organismo vivo. Somos espirituais. Não é mais física a igreja. Como eu disse ainda há pouco, Deus habita no nosso espírito. Portanto, quando o entendimento vem, a primeira coisa que deixamos de fazer é de servir a placas, a denominações. Porque nesses lugares, lá tem líderes religiosos com os mais diversos títulos. Uns se chamam pastor e outros dizem serem apóstolos, bispos e assim sucessivamente. E os nossos irmãos que lá estão servem a estes líderes religiosos. E elas muitas das vezes se envaidecem e diz, meu pastor, o meu é assim, o meu é assado, o meu pastor tem isso, o meu pastor tem aquilo, ele é bacharel, ele é mestrado, ele é doutorado, ele é mestre. E é mesmo, sabe por quê? Porque lá dentro desses lugares é o tudo que o mestre mandar, faremos todos. Se não fizer, lembra dessa brincadeira de criança? Dizia que levaria um bolo. Mas lá, se não fizer o que eles mandam, o devorador vai sobre a vida dos filhos de Deus. Eles vão para o inferno como lago de fogo e tormenta eterna. Se não fizer o que eles mandam, serão atormentados por um ser espiritual que eles dizem existir, que está por aí atormentando a vida das pessoas. O único pastor é o Senhor, é o ressuscitado, que é espírito, ele é o cabeça. Quando o véu é tirado, nós temos agora a mente dele. Como Paulo disse, ele vive em você.
você a sua morada, portanto, deixa de imediato de servir a homens, a placas denominacionais. Esses homens que se auto-intitulam líderes são iguais a nós. Em nada eles são mais que superior a quem quer que seja. No corpo, todos nós somos uma unidade. Somos todos iguais. O superior é ele, o cabeça é ele. O Senhor é o Espírito, ou o Espírito é o Senhor. Por isso aqui, eu sempre digo, eu não sou mais do que quem quer que seja, eu não tenho título, eu não sou o seu pastor. Nós somos todos irmãos. Eu recebi o entendimento este que o Espírito Santo também tem te dado. Tanto é que você fica aí na expectativa, todas as noites, de ouvir uma palavra dessa, uma palavra sólida, a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que edifica, a palavra que faz crescer na graça e no conhecimento de Deus. Uma mensagem dessa, lá nesses tempos, não, você não ouve, porque o véu está posto sobre eles. Lá é ameaça, lá é o achismo, são os preceitos dos homens. E aí ainda pegam os rudimentos da lei de Moisés, lei esta que Jesus de Nazaré veio e cumpriu pelo seu povo, pelos judeus. Mas eles continuam ainda ressuscitando a lei de Moisés e atando fardos sobre os ombros dos filhos de Deus que lá estão. O fardo é pesado, o jugo é pesado, o próprio Cristo, Mateus 11, 28. Ele se dirigiu aos judeus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu fardo, ele dizia para os judeus, é leve. O meu jugo, ele dizia para os judeus, é suave. Se vieres a mim, encontrareis descanso para as vossas almas. E o que é que acontece dentro desses lugares? É sentimento de culpa, é consciência pesada. Eles mentem dizendo que tem paz, mas não tem a verdadeira paz. A verdadeira paz de estar dentro de cada um de nós, que é o reino de Deus, que é alegria no Espírito, paz e justiça e poder. Então deixa de ser religioso. O que mais tem nesses lugares são religiosos. Os religiosos são aqueles que cumprem rituais, que praticam liturgias, cerimoniais. O religioso é conhecido por seguir preceitos dos homens com seus achismos. Religiosos são aqueles que frequentam templos, que não vivem sem os templos, sem líderes espirituais, aspas, sobre suas vidas. Eles valorizam muito esses lugares, que chamam de casa de Deus. Por isso que eles dizem, eu nasci aqui e vou morrer aqui. Graças ao bom Deus, eu depois de quase 50 anos, eu me libertei, em 2017. Nunca mais frequentei esses lugares. Não sinto falta, não me faz falta. Eu adoro o Pai em espírito e em verdade. O meu culto a Ele é permanente. O meu culto a Ele é racional. Porque não há em mim consciência pesada, não há em mim sentimento de culpa. A consciência pesada, o sentimento de culpa levam as pessoas a frequentarem esses lugares. Se elas não forem, a acusação vem sobre elas. A consciência pesa. Porque elas estão em busca de uma autojustiça, em busca de uma salvação pregada e ensinada por esse sistema religioso, porque eles veem as pessoas como carne e sangue, como um espírito, quando na verdade somos um espírito com carne e sangue. A carne e o sangue vai para o inferno, para a sepultura. O espírito volta para Deus, e ele nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. Portanto, ninguém precisa de aceitar Jesus como Salvador, de se batizar em água para remissão de pecados, porque não são pecadores.
não precisa de se arrolar em rol de membros de instituição evangélica nenhuma, de frequentar esses lugares, de terem líderes supostos sobre suas vidas. Mas só entende isso quando o véu é tirado, quando o entendimento vem, e aí então passa a crescer na graça e no conhecimento de Deus. É isso que acontece com cada um de nós. Então fica aí esta palavra. Semeia esta palavra. Quem sabe os nossos irmãos ouvindo, o véu é tirado. Porque aquelas palavras que eles ensinam e pregam lá, o véu nunca será tirado. Pelo contrário, o véu irá permanecer. Porque lá tem cegos guiando outros cegos. A mente está cauterizada. Eles dormem espiritualmente falando. Por isso que Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele disse: desperta tu que dorme. Eles estavam mortos espiritualmente falando e precisavam despertar, acordar, para que fosse esclarecido pelo Espírito Santo de Deus. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu com você. E é isso que nós queremos que aconteça com os nossos irmãos. Uma mensagem dessa é preciosa. Você vê que eu não ataco pessoas. Eu não ataco aqui a ninguém. Eu combato o sistema religioso doutrinal. É isso que eu procuro fazer. Eu não faço discriminação de quem quer que seja, nem acepção de quem quer que seja. É apenas combate o sistema religioso doutrinal. Uma palavra dessa deveria, o meu canal, do irmão Júlio Chaves, né, e outros, terem aí milhares de pessoas inscritas, mas é muito difícil. É muito difícil as pessoas se inscreverem. Porque as pessoas, elas são religiosas. Mas existem canais aí de pessoas enganando com profecias. Canais de pessoas aí enganando com orações. Tem um aí que ele tem milhões de seguidores. Faz oração 2, 3 vezes por dia. Diz que tem um contingente de 25 milhões de pessoas orando com ele. E as pessoas acreditam nisso. Gente, é o caminho. E aí eu passo na porta de várias denominações, principalmente as neopentecostais. E as pentecostais tem sempre uma mesinha na porta, um caderno. E ali as pessoas passam e botam os seus nomes ali, acreditando que por os seus nomes estarem ali, mudarão os planos de Deus, os desígnios de Deus, que as petições serão ouvidas. Caderno de oração. Tem uma aí, uma das maiores instituições neopentecostal. Eles têm grupos de pessoas em todos os lugares onde há o templo deles. Aqui próximo à minha casa tem um grande templo. E ali ficam pessoas uniformizadas, cercando as pessoas na rua, com um caderno e com um jornalzinho. E as pessoas param, porque as pessoas estão voltadas por este mundo da carne. Elas estão cheias de problemas, voltadas para as coisas terrenas, ligadas a este mundo material. E aí elas pensam que se seus nomes constarem ali, a sua vida vai mudar. A sua bênção Deus já te deu. A sua cura já veio. Os seus problemas já foram resolvidos. As suas bênçãos já chegaram, Ele já te deu. É por fé. Tome posse. Creia tão somente. Não ande por vista. Isso que eles fazem é andar por vista. Os justos andam e vivem pela fé. É assim que eles deveriam andar. É assim que eles deveriam viver. Mas por causa desses cães gulosos, desses homens que enganam, que mentem com seus preceitos, com seus achismos, eles aprisionam cada vez mais as pessoas, dando estudo. Essa tal escola bíblica dominical aprisiona cada vez mais as pessoas dentro desses lugares. E entra ano e sai ano, são as mesmas coisas. Paulo diz
que eles são alimentados com leite, e são mesmo alimentados com leite, tanto são que tudo ali é sempre a mesma coisa. Quando a pessoa cresce, se torna adulta, espiritualmente falando, ela se liberta de uma vez por toda de todos esses enganos, de todas essas mentiras. Passa a reinar em vida, crescer na graça, no conhecimento de Deus e descansa tão somente no Senhor. O meu muito obrigado, um beijo no seu coração, divulgue e compartilhe. Graça neles. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.